certa tristeza, porque eu contava com a parceria dos nossos interesses, né, pelo tema, pelo período, esse período de nascimento da imprensa portuguesa e brasileira, da imprensa liberal. Então, a ideia de fazer esse simpósio também, desse simpósio também em homenagem, é algo que é uma forma de reforçar esse tipo de estudos e agregar mais pessoas que se interessem por uma linha de pesquisa que já foi muito forte no chão, pelo que eu descobri assistindo uma conferência no grupo de pesquisa que o João Luiz coordenava com a professora Maria Ivone, sobre o Silva Dias, e fiquei conhecendo uma história dessa instituição e fiquei muito encantada em saber que havia aí uma tradição de estudos de história da imprensa e da imprensa joanina, que é a minha área, e que isso, depois que eu recebi, e agradeço ao Luiz Andrade a indicação para ser investigadora do CHAM, né, e isso abriu uma janela para dar continuidade a esses estudos depois que eu formalmente me afastei da Casa Rui como pesquisadora, mas continuo com esse vínculo através do grupo de imprensa e circulação de ideias. Eu passo aqui a palavra ao Luiz. Obrigado. Três notas muitíssimo breves. A primeira, naturalmente, para evocar o Zé Augusto Santos Alves, que era exatamente investigador integrado do CHAM, que era meu conterrâneo, por acaso, e que assim também nos permitia ter uma série de conversas paralelas sobre a cidade onde tínhamos nascido, e que é uma figura fundamental para compreender exatamente a imprensa periódica portuguesa do século XX, sendo que, como todos sabemos, essa imprensa é absolutamente determinante para a criação do espaço público liberal e depois democrático. Pelo que há uma grande satisfação podermos evocá-lo aqui, estar aí presente a sua obra. O segundo motivo de satisfação é, naturalmente, esta colaboração com a professora Isabel Lustosa, porque é, conjuntamente com a Tânia de Luca, exatamente uma promotora de uma grande rede de estudos sobre a imprensa e circulação de ideias no Brasil, um grupo inscrito no CNQP, e que, no fundo, corresponde a uma rede importante relativamente à qual construirmos afinidades e construirmos pontes é absolutamente relevante, porque todos temos experiências e percursos em áreas afins semelhantes, ponho, aliás, que a Tânia amanhã falará disso também, e só temos a aprender uns com os outros, desde logo falando a mesma língua e até tendo um passado em muitos aspectos comuns, não só mesmo depois da independência, como muitos títulos se pode ver, muitas destas publicações foram publicações luso-brasileiras e foram publicações onde a presença dos brasileiros e dos portugueses coexistiram com uma grande afinidade. Em certo sentido, até só depois do 25 de Abril, por paradoxal que seja, é que muitas dessas formas de afinidade se esbateram, porque ao longo de todas as décadas anteriores tinham sido particularmente vivas. Quer dizer, se esbateram, mudaram para outro género de registros e para outro género de meios de comunicação, seja a música, seja o audiovisual em geral. Pelo que espero que seja o início de um percurso que se reforce com este momento e, da nossa parte, há plena disponibilidade para apoiar os vários investigadores brasileiros que já cá estiveram e que esperemos que se reforcem e voltem a estar na área em que dos nossos interesses comuns. A terceira nota é para referir a hospitalidade da Biblioteca Nacional, o facto de podermos fazer isto nestas magníficas instalações,
uma arquitetura aprimorada, ampla, vasta, até com meios tecnológicos renovados, que nos permite exatamente estar um pouco em contacto com todos os outros, por um lado. Mas, por outro lado, porque, em certo sentido, isto era a segunda casa do Zé Alves. Ele passava aqui os dias, ali no gabinete número 5, onde tinha os seus materiais de estudo, onde tinha o seu computador com uma prancha inclinada e escrevia horas e horas e horas e horas a fio. Pelo que fazemos isto no sítio onde o crime aconteceu, isto é onde a investigação se deu e tem sempre um encanto especial essa possibilidade de juntarmos o ambiente à coisa e é exatamente aqui. Aliás, nesta sala foram apresentados vários livros do Zé Alves, aliás, de uma forma bastante mais aprimorada do que nós vamos fazer, porque no fim da apresentação havia sempre um excelente vinho tinto para se degustar, coisa que nós não conseguimos desta vez. Da próxima, na próxima, como eles têm. É isso. Bom, eu vou convidar meu amigo, meu colega, João Luiz Lisboa, professor catedrático do CHAM, diretor do CHAM, a quem eu devo muita coisa, inclusive a minha aproximação com Portugal em 2019, com uma bolsa da qual ele foi o meu receptor, digamos assim, e todos os apoios que ele me deu ao longo desse tempo todo, uma amizade que vem desde um projeto que acho que é de 2010, né, Tânia, da imprensa e circulação. O projeto coordenado pela Márcia Abreu e pelo Jean-Yves Mollier, e a partir daí a gente tem estado juntos em muitos projetos e muitas coisas, e acho que essa integração ao CHAM eu devo a esses dois amigos que fiz, e na vida acadêmica isso tem um peso muito grande. A amizade tem um peso muito grande, eu prezo muito isso, enfim, não sou português, mas todo português é um sentimental, então eu dou muito valor a essas duas grandes amizades que fiz aqui e passo a palavra ao meu amigo João Luiz Lisboa. Igor, posso expor de novo a cara do Zé e os livros. Obrigado. Bem, obrigado pelo convite para falar aqui. Para falar aqui, ponto 1, para falar sobre o real, ponto 2. A nossa relação, acho que é mais antiga até do que esse projeto. A minha relação com os eventos, não, por exemplo, o real é mais antigo. É mais antigo do que o projeto da massa. Agora não sei dizer quando é que começou, mas quando tive lá aquele encontro sobre estereótipos e portanto, isso foi antes desse projeto, por exemplo. Bom, e antes disso, realmente participou em aulas minhas cá e tudo, fez estudar bem, depois outra colaboração. E que agora, se calhar, até via menos como colaboração, no sentido em que, a partir do momento em que a Isabela a investigadora do CHAM já não é uma parceria, quer dizer, portanto, somos equipa. Não? Antigamente éramos amigos, agora somos equipa. Bom, então, aquilo que me traz aqui, de forma assim um bocadinho traiçoeira, porque eu não tinha ideia que seria uma conferência de abertura, quando até falar sobre o real, claro, sobre o real. E afinal era conferência de abertura, mas enfim. No princípio, havia um horizonte. Entender a formação da opinião pública e um veículo, o jornal O Português, que João Bernardo Rocha Loureiro publicou entre 1814 e 1826. Era essa a tarefa de José Augusto Santos Alves, que estava em 1982 e no Centro de Feira da Cultura organizava-se uma equipa para estudar sistematicamente a imprensa do início do liberalismo. Pensou-se uma divisão de trabalho, um projeto idealizado por José Sebastião da Silva Dias, como julgámos agora. Outro mestrando ocupar-se-ia de investigador português da Inglaterra. Depois esse deixou cair e alguém que está aqui presente na sala pegou e levou até ao fim. Adelaide, que tem nome.
Outro do Correio Brasiliense, que não está aqui na sala e tem pena que está a fechar uma edição. Outro ainda estudaria o conjunto das leituras do mesmo período a partir dos anúncios da Gazeta. Os objetos estavam definidos, bem como a perspectiva que era da história de ideias, não como especialidade, mas como perspectiva de abordagem. Era todo um programa a que o mestrado em História Cultural e Política conhecia mãos e cabeças. No que diz respeito aos periódicos, neste caso à perspectiva de partida de José Alves, havia que andar além da reconstrução biográfica que Jorge Boisvert já havia realizado poucos anos antes, 1974, com a publicação também de uma série de textos cruciais da intervenção política em periódicos, os memoriais a Dom João VI, de 1973, tudo publicado pela Gulbenkian, Paris. Sentia-se agora a necessidade, agora em 82, de entrar numa discussão também teórica sobre o que se entendia por opinião pública, por espaço público, por formas de cidadania, e que tinha em Jürgen Habermas uma das suas referências. Usava os conceitos, além de referir o espaço público, de racionalidade pública, espaço burguês de comunicação, de autonomia política pela palavra, autonomia que permitia retirar a política dos coletivos das instituições, da monarquia e da Igreja. Estas pistas teóricas eram, para Silva Dias, compatíveis com as histórias de ideias, sobretudo tendo em conta a flexibilidade das propostas que vinham desde o Lajos, meio século antes. Nesse quadro, José Alves assumia uma área de trabalho que era, mais especificamente, a da história das ideias políticas, numa equipa onde as figuras de referência eram, além de Silva Dias, Modesta de Pereira e Sílvia Osório de Castro. Na verdade, em José Alves, Lourdes e Esquina estão quase completamente ausentes. Então, parece secretário de ideias políticas, menos Esquina. Faço, por exemplo, António Espanha, a Foucault, ao já referido Habermas e mais tarde Hans Robert Jauss, entre outros. Compreende-se bem que nesta convergência não se tratava de trabalhar doutrinas políticas, embora a noção de ideologia liberal estivesse no centro. Por um lado, o seu primeiro trabalho abriria a porta a discussões de ideias específicas da época, restringindo aparentemente objetos de estudo a que os críticos das suas ideias chamam, se calhar ainda, pejorativamente, ideias platónicas. Lembremos a importância das ideias de liberdade e de virtude neste contexto e que, como José Alves mostra, se assumem como paradigmas da ação e da comunicação política. Virtude dá substância a uma visão do mundo que é da prática política e liberdade faz falta, a liberdade que faz falta, está na ação que se assume naturalmente livre, mesmo em circunstâncias adversas. Estamos perante a construção prática da ideologia que, fazendo convergir Silva Dias e Habermas, se compreende na diferença entre procurar o que chamava em Silva Dias e Alves, ideosofemas e não filosofemas. O processo era de abrir portas, problematizar, porque este investigador decidira interrogar uma construção básica para a própria compreensão da liberdade política, a comunicação escrita e, em particular, a que teve a forma de periódico. Estas fontes deixavam de ser vistas apenas como reservatório de informações úteis sobre acontecimentos e instituições, o lugar onde ir procurar as formulações sobre, por exemplo, liberdade, virtude, e passavam a ser elas próprias, enquanto forma específica, produto criado, transportado, um objeto de estudo. Esta é uma perspectiva que valoriza a compreensão do sentido de forte desenvolvimento do capital financeiro na estrutura económica dos países europeus, tendo em conta a entrada dos bancos nos capitais de empresas jornalísticas, por exemplo, no século XIX. Isto é quase uma citação da introdução do dicionário do periodismo político. Depois falamos. Liberdade e virtude encontravam-se na própria ação feita de papel e de pessoas, nas suas circunstâncias, nomeadamente as do exílio, que os autores destes periódicos viveram e que é um ângulo de análise privilegiado deste trabalho. Mas também no de João Pedro Ferreira, o tal que trabalhou em Paulo da Costa, embora escolhendo destacar a palavra imigração em vez de exílio, peças de um mesmo projeto articulado. Assim, liberdade e virtude não são conceitos vagos ou metafísicos, porque se discutia o poder criando poder. Contestava-se poder criando poder. Estudava-se a materialização das opiniões, dos argumentos, os gestos que tornavam efetiva a cidadania, que não poderia existir sem modos de se expressar, sem possibilidade de trocar razões, de comunicar, de estabelecer, de esclarecer e de mobilizar. A imprensa periódica, que nascera como suporte da informação das cortes,
e objeto de civilidade cortesã, reinventava-se como instrumento de cidadania. Mas a política, que se tornara tema de leitura, fomentava as edições, particularmente na forma de jornais e panfletos, e o interesse pela política promovia a leitura, criando cidadãos. De um lado para o outro, do outro lado para o outro. Ter opinião deixava de ser um luxo para ser uma necessidade decorrente do conceito de nação soberana. Estes problemas haviam de acompanhar José Alves nos anos seguintes, desde logo na sua investigação para o doutoramento, mas também nas aulas que, entretanto, começar a dar, e ainda num livro de 2005, se ocupa de forma mais abrangente da história dos meios de comunicação. Nas aulas da Universidade Autónoma, onde lecionava a história dos médias e a história da cultura portuguesa, e no curso de mestrado em Ciências da Comunicação, relacionado ao binário Espaço Público e Modernidade, havia a preocupação de alargar o foco, questionar os fenómenos de comunicação noutros períodos, em particular trazendo as discussões para a atualidade, cruzando preocupações históricas e sociológicas. O mesmo se verificava no perfil escolhido para o grande congresso que na altura internacional, que organizou na Fundação Carlos Gulbenkian, com a Universidade Autónoma, no ano 2000, de Gutenberg ao terceiro milénio. No tal livro de 2005, O Poder da Comunicação, o assunto era de novo justamente o que lhe dava título, a evolução da informação e do jornalismo sem se afastar das suas preocupações originais. Sistematizava e alargava o olhar. Discutia sistemas de comunicação, as suas peças, os seus instrumentos e protagonistas, as suas bases, a sua relação com o corpo vivo da comunidade, que alimentava esse sistema. Apresentava um quadro mais vasto, abordando a informação na Europa do antigo regime, desde o início da imprensa, com caracteres móveis, a relação entre ler e ouvir, a formação de um mercado das notícias, até chegar aos dias do audiovisual. Serve o interesse didático e divulgativo, e também o paralelo com o grande congresso que organizara de Gutenberg ao terceiro milénio. Mas percebia-se ainda que a sua zona de especialidade se mantinha num dos momentos decisivos desse processo, quando convergem opinião e imprensa periódica e quando, finalmente, se pode falar com propriedade do jornalismo. Continuava no século que passou a cavalo entre o XVIII e o XIX, período durante o qual se criara, com os jornais e o teatro, algo que se podia chamar de espaço público e opinião pública. O ponto de partida tinha sido a imprensa pré-liberal, com João Bernardo, interesse ainda vivo pela publicação, nesse mesmo ano de 2005, de uma segunda edição do seu primeiro livro. Mas, entretanto, decidiram aprofundar a questão da opinião pública nos trabalhos que ocuparam nos anos 80 e 90, e já não lhe bastavam os órgãos de imprensa. Tinha de procurar testemunhos complementares, elementos que esclarecessem os modos como se entendia a situação das notícias e das opiniões. Não procurava apenas o que era dado a ler, mas os modos de ler, o valor que se atribuía aos textos em circulação. Daí ter sido necessário recorrer à documentação policial, ao processo de censura. Nessa documentação, com as ideias expressas, aparecem os medos, os circuitos, a repressão, a vontade de ultrapassar limites, as contradições dos poderes, as intenções dos protagonistas e as pressões corporativas com consequências sensórias. Por efeito, precisou de recuar ao final do século XVIII e propor esquemas de circuitos económicos, tanto de impressos como de manuscritos. Queria entender um ambiente anterior ao frenesim da discussão política do tempo de João Bernardo e dos jornais que nasceram enquanto derivadas francesas e do seu seguimento, fim da derivadas francesa. Sentia a necessidade de captar o ambiente em que esses periódicos puderam criar raízes. Não haviam surgido do vazio. Frase recente, não é? De propostas teóricas, mas de uma comunidade curiosa, disponível para temas e discussões, pronta para ler e partilhar o que se sabia e o que se pensava. Mesmo quando ainda existem apenas folhas com notícias da corte, a Gazeta já não satisfaz. Não é essa informação que responde ao que se procurava saber. Os jornais de opinião ainda não existem, mas existem críticas, impressas, manuscritas, relatos, notícias, poemas que comentam a atualidade, uma procura que faz a fortuna de poetas, de críticos, noveleiros, panfletários. Havia papéis ímpios e sediciosos, que as autoridades queriam controlar. As palavras fluíam, ocupavam espaços possíveis, multiplicavam-se. Faltava criar o jornalismo. Mas as condições, mesmo sem o jornalismo, estavam a ver. Entretanto, o seu estudo aprofundava um inquérito com outros títulos, ainda no período pré-vintista e vintista. As opiniões liberais em ambiente absolutista e as novas circunstâncias de comunicação que o liberalismo criara em 1820. Nos jornais, os textos têm forma e funções diversas, não funcionam do mesmo modo.
têm dimensão e estrutura argumentativa diferentes. O investigador, alto, pronto, há sempre a dizer alto, interessa-se pela forma editorial, que reconhece em certos textos que vai estudar e de que trata na sua lição de agregação e depois edita em volume. Concretamente, as cartas Orestes. Estão ali 10 exemplares para quem quiser levar, porque são gratuitos, mas vai ver depois aqui, tem, deve dar a todos. A opinião assinalada é a opinião do periódico, como entidade coletiva, voz coletiva, que expressa um pensamento próprio. Assim, o que aqui se identifica como editorial é um instrumento de debate diferente de outros artigos, onde os argumentos se aprofundam. A opinião de certo indivíduo formam-se correntes. É manifesta a grande diferença entre os longos textos dos memoriais de Dom João VI, trabalhados e editados por Boavé nos anos 70, quase brochuras políticas que um periódico acolhe incidentalmente, por um lado, e, por outro lado, a matéria mais breve das cartas a Orestes, que José Alves, a maneira maior do que os editoriais dos nossos dias. José Alves trabalha e edita 30 anos mais tarde. Repare-se que o quarto memorial de Dom João VI ocupa cerca de 100 páginas, distribuídas em 4 números, 1819. Portanto, há aqui, nestes textos, a difícil distinção entre o que é um livro, publicado aos poucos, e o que é um periódico, sendo a escolha da forma e da identidade do suporte, porventura, secundárias, neste caso do livro, instrumentais, no sentido de curso. Mas, de facto, não é indiferente o suporte que chega aos leitores. Os mecanismos que criam expectativas, que asseguram circulação e continuidade, a periodicidade da edição, os modos como se concebem, identificam as suas secções, as secções que estão a ler. Tal como mais tarde vai acontecer com a literatura em folhetim, a opinião a opinião política, chama os leitores para os jornais e os jornais chamam os leitores para a opinião política. No que diz respeito às cartas de Orestes, a ambiguidade entre o livro e o jornal, de facto, não existe, pois trata-se de um formato próprio para um suporte que o publica. Não são longos libelos, como os memoriais, como eu disse, mas artigos de opinião consequência. Inventara-se o editorial. Assumira-se uma dupla representação como voz do periódico e voz do público. O lugar, e cito, onde se conciliam o livre exercício da razão crítica e a necessária procura de novos meios para conseguir um consenso. Isto é o que o José Alves a falar. Ou seja, a razão e as opiniões materializam-se em papel. É sempre de formas de que aqui se trata. Não apenas dos argumentos, mas da verve que segue pelo correio. Se difundem em livrarias, por vezes de forma discreta, mas respondendo às expectativas entretanto criadas. São razões doseadas que os leitores esperam pela sua regularidade. Sabe-se quem escreve, reconhece o título e o estilo, a palavra vende. As formas novas seguem modelos europeus. Inventa, certamente, mas como um processo global, não como ideias atomizadas inseridas em cadeias de influência. No caso daquilo aqui que se chama a gênese do editorial, João Bernardo inspirara sobretudo nas cartas a Júlio, que o Public Advertising publicara desde a segunda metade do século XX, e que João Bernardo terá lido, provavelmente, numa compilação publicada em Londres em 1805. O jornalista escolhe o seu campo e os seus instrumentos para intervir politicamente. Estamos, pois, na perspectiva de José Alves, claramente no campo da história das ideias políticas. As duas razões mais comuns para a associação entre história da imprensa, história política e história das ideias políticas são o protagonismo político daqueles que fazem os jornais e a materialização em papel do debate. Os textos são parte da ação. Mobilizam, integram-se e difundem ideais. Dão-lhes forma. Mas o editorial, como o conjunto de informação, não se confunde com a doutrinação em livro, ou a discussão na rua. Alimentam, sem dúvida, organizam o debate, criam instrumentos e mobilizam razões com consequências em vários tempos. No imediato, quando o editorial sai, face aos tempos de produção e circulação dos jornais, o seu impacto é grande. Mas deixam um lastro de ideias e de batalhas cujos argumentos permanecem, ressoam, ou seja, os jornais cumprem também a função dos livros, ou mais do que os livros, na medida em que o seu alcance entre os leitores é maior. Os editoriais, como estas cartas de Orestes, têm uma dimensão contida e maior foco, e por isso são adequados à ação. Chegam ao leitor como chave para a compreensão do jornal e dos seus artigos, golpeiam, separam águas. O que José Alves escreve sobre o editorial em 2004, inserindo numa área de história de ideias, assume-se assim não apenas por obrigação de quem tem de fazer provas académicas, sua obrigação,
explicando a área onde se vê, mas como clarificação do posicionamento e dos conceitos pertinentes. Ou seja, esse trabalho reafirma o entendimento de histórias e ideias com uma abordagem totalizante, onde comunicação, sociedade, cultura e protagonismo político não são campos distantes. O trabalho sobre o editorial completar-se-á em 2009 com esse livro, aí está, com publicação completa dos textos, como Boisvert fizera para os memoriais anos. Ficamos com a sequência autónoma, mas contextualizada, através de notas de introdução, de textos de grande impacto no seu tempo. De novo, histórias de ideias, graças a um trabalho de edição, que esclarece as circunstâncias e protagonistas de que as cartas falam. Já mais recente, em 2017, no seu livro sobre a imprensa de língua portuguesa no Oriente, que está aí exposto, que é publicado pela Biblioteca Nacional, a clarificação sobre o ponto de vista adotado continua presente. Escreve então sobre aquilo a que chama a encruzilhada entre a história das ideias e a história da comunicação e da informação. E cito, na relação entre ideias, imprensa e poder. O intervalo é ainda da primeira metade do século XIX, centrando a atenção em 8 periódicos, introduzindo uma nova dimensão que é de um espaço mais vasto, não apenas associado às pretensões imperiais da monarquia portuguesa, mas também dependente de redes comerciais pluricontinentais. O eixo europeu e atlântico era assim ultrapassado, ainda com uma perspectiva de continuidade, na compreensão da imprensa e das notícias, na sua plasticidade política, por um lado a continuidade das convicções, pensamos que nem sempre as pessoas mudam de opinião, mas do outro lado as circunstâncias dessa opinião. O periódico mostra que o pensamento se adapta, reage, percebe prioridades, escolhe adversários e aliados, aponta rumos. A própria subsistência do periódico pode indicar esses aliados que sustentam financeira e politicamente o jornal. O primeiro exemplo é o das complicidades e antagonismos dos 3 títulos que tinham sede em Londres antes da Revolução de 1820, e que já mencionámos. O brasileiro, o português e o investigador. Uma trindade que daqui a pouco a Lúcia Bastos vai revisitar. Aqui, à distância. Estão associados a pessoas diferentes, a interesses diferentes. Dos 2 lados do Atlântico, isso percebe-se nos temas e opiniões desenvolvidos. A começar pela abertura dos esportes brasileiros ao comércio internacional, fim do 20 de morte, estes protagonistas, com a transferência de acordo com a religião. O periódico não é um manual ou um tratado, mas um terreno de confronto. É uma ferramenta de ação com consequências. A opinião política tem impacto, é temida, respeitada, desprezada, incomoda, entusiasma, gera inimizades e notoriedade. Prepara terreno para outras formas de intervenção. Interrompe-se. Recomeça. Como escreveu em 2013, no seu livro Glória no Ar Limite, periodismo vintista, que aliás foi aqui apresentado neste sítio, portanto, o Luís leu essa apresentação, Luís Andrade. Um bom periódico, disse o Alves, deve ter sempre presente que tudo, absolutamente tudo, comunica, até o silêncio. Muitos destes títulos dependiam, sobretudo, de uma pessoa. Mas o periódico não se pode confundir com as biografias dos seus redatores. É apenas uma das expressões dessas biografias. Se os vemos do ponto de vista de quem os produzia, o Hipólito é mais do que o Correio Brasiliense. João Bernardo é mais do que as várias fases do português, ou antes do Correio da Península, ou mais tarde a decadente revista de Portugal, que o João Bernardo ainda publica. É certamente mais do que o inimigo do Padre José Cristina Macedo, ou o cronista-mor do reino, ou o deputado da nação. Mas invertendo a questão, do ponto de vista dos periódicos, podemos dizer que os títulos têm a sua própria biografia como fatias de vida que não dependem apenas dos seus redatores. Essas biografias dos títulos contam mais com as relações que se estabelecem em cada momento do que o curso ulterior da vida de cada jornalista. Para o Correio da Península, por exemplo, João Bernardo é parte da história de José Cristina Macedo, não tendo qualquer interesse no percurso ulterior daquele que será cronista-mor. Escolhe-se inicialmente um recorte e aprofunda-se o inquérito. Entende-se uma peça num contexto. De seguida, estende-se o inquérito a outros títulos. Entretanto, acumulou-se informação, dados sobre redes e discussões. Assim tornar possível para José Alves a partir em novas direções. Por um lado, continuar um trabalho de aprofundamento das áreas iniciais, concretizando até 2009 o projeto de dar a ler de forma mais completa os escritos de João Bernardo Rocha Moreira, nas suas fases de intervenção que antecedem o primeiro liberalismo e se estendem até ao fim do vintismo e o novo ensino.
não se aventurará nas fases posteriores da vida deste seu protagonista maior, mas ainda fará uma incursão pelo debate anti-esclavagista deste período num artigo publicado em 2019, confrontando o que escreveu João Bernardo no início do século com posições da Intendência Geral da Polícia. Desde 2009, coincidindo com uma nova fase profissional, quando se tornou investigador a tempo inteiro no Centro de História da Cultura, decide ocupar-se de um conjunto mais vasto de trabalhos, abarcando outros títulos e outros protagonistas, ainda no sentido de aprofundamento. O projeto que então apresentara parecia extremamente ambicioso, até onde poderia estender a sua investigação. Pretendia desenvolver as questões que o haviam orientado em torno da relação entre comunicação, opinião pública e poder, pensando o que chama de paradigma comunicacional, mas admitia levar a sua investigação até à Primeira República, chegando porventura à terceira década do século XX. Na verdade, os passos que vai dar são ambiciosos, mas mais coerentes com o trabalho já feito e não vai chegar à Primeira República. Não sei se pode dizer, felizmente, se não se vai dispersar pela Primeira República, mas parece que estou a diminuir os tipos de Primeira República e não ao caso. Bom, ficará pelo século XIX e, em particular, na sua primeira metade. Começava um caminho apontando em duas direções distintas. Uma era de aprofundar o conhecimento de um conjunto escolhido de jornais, todos da primeira metade do século XIX, e é o que fará logo no seu livro de 2013, já referido, Glória, abordando 4 títulos do primeiro liberalismo, publicados entre 1820 e 1823, com, eu cito, o escrutínio dos grandes méritos e pequenos debates que animam a imprensa dessa época. A outra direção era tratar sistematicamente a imprensa política de todo o século XIX, para um levantamento tão exaustivo e rigoroso quanto possível, identificando, escrevendo, localizando títulos e protagonistas. Uma direção não contradizia a outra, dado que o conhecimento aprofundado de uma parte necessita de uma visão mais vasta, mais sólida do conjunto. E o reverso também era verdade. Conhecer bem uma realidade focalizada, criar as condições para dirigir um levantamento mais ambicioso e mais vasto. A primeira direção de trabalho levou a produzir mais 13 livros e diversos artigos e capítulos num curto intervalo de tempo, como se sentisse que tinha de se apressar. Um dos títulos é o já referido, de 2017, sobre a imprensa do Oriente em língua portuguesa, onde estuda 8 títulos produzidos na Índia e em Macau, 4 na Índia, 4 em Macau, na primeira metade do século XIX, para um período limitado, entre 1835 e 45. Esse trabalho tinha uma base noutro livro, que eu tinha já publicado, anterior a esta viragem de investigação, eu ia publicar em 2000, pela Fundação Oriente, sobre a opinião pública em Macau, e onde também abordara o pioneiro Abelha da China, que não faz parte do seu livro. Por ser um periódico, o primeiro liberalismo estava relacionado com os seus estudos anteriores, ainda do período de doutoramento. No que publicou em 2017, preocupa-se em escolher títulos que se relacionam entre si, em intervalos curtos. Na Índia, sobretudo, entre os 35 e 37, com uma exceção 41 e 42. E os da China, todos de 41 a 45. São títulos que abrem para uma mais vasta rede de periódicos no Oriente, pelo que também neste trabalho vemos o cruzamento das duas direções definidas. O aprofundamento do estudo de títulos escolhidos, os tais 8, e a compreensão de como pertencem a uma mais vasta rede de periódicos identificados, uma dezena de títulos em português publicados na Índia e dezena e meia publicados na China, no intervalo de 22 a 46, com uma única exceção de um título dos anos 60 da Índia, a que se juntam diversos jornais em língua inglesa. Curiosamente, não a Gazeta de Goa, que a Sandra vai falar daqui a pouco. O panorama permite montar uma malha densa de relações políticas, pessoais, comerciais, modelos de jornalismo, de antagonismo e de amizades, de temas frequentes. Já mais recentemente, em 2021, uma obra coletiva sobre a história do jornalismo português no mundo, editada por Pena Rodrigues e Paulo de Feld, incluía um capítulo dos diálogos em que se abordava a imprensa em língua portuguesa no Oriente a partir de uma análise do posicionamento internacional de Portugal e de como a imprensa refletia as posições geoestratégicas britânicas e norte-americanas entre 1822 e 1846. Outro livro, de 2018, que aqui, enfim, outro livro de 18, o periodismo português na pós-Vila Francada, da pós-Vila Francada ao setembrismo, 1824-36, é uma espécie de continuidade do seu Glória. No Glória, tinha ficado por 23. Agora retoma o percurso, falando de periódicos de tempo e circunstâncias, em que circulam entre 24 e 36.
é um grande volume de estudos e transcrições de texto, e onde, apesar de se tratar de pouco mais de 10 anos de história, a realidade é muito multifacetada e complexa, abrangendo o regresso do absolutismo, o início da Carta Constitucional, a Guerra Civil e os primeiros anos dos novos governos liberais, já com Dona Maria II. Mais recentemente, em 2019, mas com data de 17, publicou no número 36 da revista Cultura, onde se publicou muitas outras coisas, um artigo onde apresentava o Correio Intercetado, 1825-26, periódico que Ferreira Borges escreve em Londres com outros exilados, precisamente no período a que esse livro, do periodismo político pós-Gabriel Francada, se dedica. Neste artigo, reflete sobre a adoção da prática epistolar como forma antiga de notícias, é uma das formas muito corretas do século XVIII, e modelo reapropriado de jornalismo nesses anos do novo aperto político da comunicação. Finalmente, o livro mais recente, com data de 2020, mas lançado já postumamente nesta sala, é um extenso estudo sobre o jornal O Patriota, 1842-53, como está exposto. Obra monumental, aliás, como o livro que eu referi antes, neste conjunto destes dois livros, com cerca de 2.000 páginas. Isto não é para dissuadir a leitura, mas só para dizer que tem muita matéria. Há para temas e temas que não eram os seus inicialmente, relacionando a imprensa e os movimentos populares da época, inventando-se novos modelos de jornalismo, associando burlesco e análise com formatos complementares. Não que burlesco não tivesse já parte do jornalismo, mas neste caso faz parte de um projeto que tem duas formas diferentes, paralelas e irregulares. Com formatos complementares, como dizia, criando novas regularidades editoriais, introduzindo publicidade, questionando governos, sempre numa perspectiva de contra-poder, combatendo o resquício do egoísmo e sempre numa perspectiva, sempre abertamente contra os cabrais e morrendo na praia na regeneração. De novo, a relação estreita entre a palavra escrita e a ação política, também testemunhada pela suspensão em 1843-47, quando o próprio redator Manuel Justo Coelho troca a pena pelo fuzil durante a patoeira. Desse-á dizer que há uma linha de continuidade entre o interesse original pelo português e o que demonstra pelo patriota. Ambos são expressões das correntes mais avançadas, para usar uma expressão da época. Foi o que estou a dizer. Se fosse hoje, podíamos dizer mais de esquerda, mas não é o caso. Não é o caso no sentido que não é a palavra própria. As correntes mais avançadas do liberalismo do seu tempo. A diferença está, neste segundo caso, na possibilidade de entrar num mundo já muito povoado nos estudos sobre o capitalismo, com uma perspectiva radical associada aos movimentos populares, até agora quase invisível. Mereceriam menção muitas outras contribuições anteriores, sobretudo entre 2012 e 2014, em diversas revistas internacionais, em que se abordam outros jornais, a imprensa açoriana, a imprensa brasileira de transição, um título republicano de 1848. Este conjunto é parte de um trabalho sólido sobre a imprensa da primeira metade do século XIX, que haveria à segunda direção de trabalho, que eu referi, tanto a tal que é larga, conduzida enquanto investigador do Centro de História da Cultura e com apoio na Biblioteca Nacional de Portugal, desde 2009. Em vez do tratamento de títulos escolhidos, procedia-se, como dissemos, ao levantamento e identificação de toda a imprensa política oitocentista, a partir das coleções da BN, num projeto de convergência e síntese. Este trabalho, que Alves explica poder inserir-se num projeto internacional a que o Centro de História da Cultura estava associado, que aliás a Isabel ainda há pouco mencionou, a circulação transatlântica dos empréstimos, a globalização da cultura do século XIX, consumiu muitos anos. Foi moroso e persistente e envolvia também profissionais da BN, alguns aqui presentes. Nesta sala agora. Chamava-se Dicionário do Periodismo Político Português do século XIX, também não está aí posto. E desse trabalho resultou, infelizmente, apenas um volume, publicado em 2017. Não está ali, mas está ali a imagem, até o livrinho mais vermelho que está a olhar. Portanto, foi publicado apenas um volume em 2017, correspondente, como eu dizia, às letras A a C, com mais de 3 centenas e meia de entradas. Por aqui se pode perceber o distinguir projeto real e o trabalho feito para o catálogo organizado por Gina Guedes Tapel, aqui presente, e Manuela Santos, e que a BN publicou em 2 volumes
1998 e 2002, como prefácio do projeto inventivo. O novo dicionário apresenta para cada tipo uma descrição mais completa, com notas sobre as características, orientação e componentes, além da descrição catalográfica feita também no trabalho anterior, tendo em conta que nos dois casos se tratava de trabalhar as coleções da Biblioteca Nacional. O seu objeto é parcialmente comum, mas tratando-se apenas de periódicos políticos, reduz o seu número consideravelmente, o que não impediu que se tenham acrescentado títulos que haviam escapado ao primeiro levantamento. Logo, os primeiros títulos aparecem alguns que não estavam na lista do trabalho da gente. Nós fazemos, obviamente. Como escrevia Tangarrinha, o catálogo de 98 era um instrumento de trabalho precioso, um primeiro passo, um primeiro e importante passo, no sentido de identificar, reconhecer e comparar jornais, permitindo, e isto é o que Tangarrinha a falar, não apenas captar as dinâmicas do movimento jornalístico e as suas relações com as dinâmicas gerais da sociedade, mas também estabelecer critérios críticos para a apreciação de cada jornal da sua utilização como fonte. Ora, agora já não era o que ninguém a falar, em 2017 o dicionário dava um outro passo, acrescentava informação, completava o elenco, fornecia um novo instrumento mais especializado, beneficiável do que então já eram mais de 3 décadas de experiência nesse terreno por parte do seu autor. Lamentavelmente, o trabalho, como eu disse, ficou incompleto, embora aproveite ao estilizar procuram títulos como o Senador ou os Amigos do Povo. É útil, é esclarecedor, mas é injusto. É pouco prometia. Certamente, o próprio José Alves teria querido fazer as pesquisas do Egitaniense ou de O Patriota, mas neste último caso ficou um livro maior, não simplesmente para adicionar. Olhando para o conjunto da obra, resulta uma imagem consistente, coerente, aprofundada e crítica, que beneficia quem se ocupa da imprensa cientista ainda hoje, em particular da imprensa política. São milhares de páginas, como eu disse, entre livros e artigos. Mas resulta mais. Fica uma discussão aberta sobre um conjunto de questões de grande atualidade, onde se sobressai o problema da cidadania e da sua relação com as formas de informação e comunicação. Já o facto de se pensar esse período e esses títulos de há 200 anos ajuda a pensar a contemporaneidade do nosso período, como se formou e como se transformou o fenómeno da comunicação. Mas José Alves pronunciou-se também explicitamente sobre os nossos dias, os seus desafios e ameaças, a partir de problemas atuais da comunicação. Lembremos dos textos de 2013 a 2014 sobre a piopolarização, conceito tomado por Dominique Volton, que identifica as práticas dos meios de comunicação que fortalecem a chamada sociedade do espetáculo, com os reality show, o culto das celebridades instantâneas e efêmeras. Lembremos a reflexão publicada em 2010 numa revista colombiana sobre os paradigmas contemporâneos de cidadania e comunicação relacionando sujeito racional e pessoa relacional, considerando os seus contextos. Lembremos o que escreveu em 2010 sobre a genealogia da explosão vista através da imprensa. Questionar em todos esses textos uma ideia ingênua de comunicação como panaceia de cidadania, reconhecendo-a como instrumento e prática nas suas complexidades históricas. Tratava-se também de desenvolver a constante preocupação teórica no tratamento dos seus temas. No que me diz respeito, até agora é de facto uma capaz desta comunicação, remete para outras recordações. Para as reuniões gerais de estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa, por volta de 1980, quando aquele trabalhador estudante se vinha sentar ao pé dos dirigentes respectivos, bem mais novos do que ele, enturmando e comentando. Ou quando, 20 anos depois, se oferecia para ajudar a distribuir panfletos de uma cimeira alternativa contra as políticas neoliberais da União Europeia. Fala de empenhamento político, mas fala também de uma relação pessoal de 40 anos, que nunca foi de grande proximidade, mas foi constante. Essa diferença de idade não se notava. Estávamos a fazer tudo ao mesmo tempo. A licenciatura, fizemos ao mesmo tempo. O mestrado, fizemos ao mesmo tempo. O doutoramento, fizemos ao mesmo tempo. E quase nos mesmos lugares, exceto que eu fui doutoramento em dois. A entrada no Centro de História da Cultura e os seus vestidos de batalha foi ao mesmo tempo. O grupo de investigação sobre leitura, a operação bem-sucedida e grande complexidade que foi o processo de produção no Centro de Humanidades,
em 2014, a discussão também por escrito do que se ia escrevendo, a entrevista conjunta com o Roger Chartier, o apoio quando fui para o Instituto do Livro, eu queria saber onde é que eu comprava as minhas camisas sem colarinho, truque de uma geração que não gostava de dar gravata, mas o máximo de caminho comum cumprimos no dia 28 de novembro de 1992. Ele fez ontem 31 anos, nasciam ao mesmo tempo os nossos filhos, Sofia e Duarte. Nossos são seis, portanto, seria a minha quarta dele. Tínhamos ao mesmo tempo, ainda que ele tivesse tido outra vida antes de voltar a esta. Desde a sua guarda natal, sua tropa, trabalho, família. Em 1982 deveria fazer a diferença, lá com uns 20 e poucos ou 40 e poucos. Começou mais cedo e recomeçou connosco, a quem nunca fez sentido como miudagem. A propósito do que escreve no seu livro sobre a opinião pública, onde agradece a um amigo e nosso colega desse discurso, JP, assim mesmo, JP, bem escrito na nota prévia, ocorre-me contar o seguinte. Quando publicámos os livros que resultaram do mestrado, portanto, isto é embora o sistema de arbitragem científica não fosse como hoje, já havia pareceres pesquisa especialista. E o INIC precisava desse parecer para poder seguir as edições. A minha introdução soou muito mal a quem fez o parecer sobre o meu livro. Sobretudo, a parte em que, referindo quão gratas eram as nossas conversas no bar da Biblioteca Nacional, eu mencionava o Zé, JP, o Chico, o Joaquim. O Zé, o JP, isso não é sério. Para mim era. Bom, lá acrescentei os nomes e apelidos a esse grupo de mestrado, que se encontrava na BN. O JP passou a João Pedro Ferreira, que está ali atrás. O Joaquim ganhou o Caetano e o Chico tornou-se Francisco Contente, que também está aqui, nessa fotografia. O Zé passou a ser real, nessa introdução. A BN continuou a ser, ao longo dos anos, um lugar de referência, mas ninguém se mostrou tão fiel à biblioteca como os reais. Este espaço acaba por ser um símbolo de um projeto de vida, da sua segunda vida, intelectual, cidadão, investigador e companheiro de projeto. Sempre com a palavra escrita, a opinião publicada, imprensa política ou científica como condutor. É um trabalho a continuar. Bem, 11h04. Estamos com 4 minutos de atraso. muito obrigada, João. Muito obrigada mesmo. Foi emocionante e muito rico, muito erudito. Eu agradeço muito você ter. Acho que Zé Alves merecia ver ver esse texto, ele que gostava tanto de você também. Muito obrigada. As conferências, eu acho que não há debate. Muito obrigada, João. E você não tomou água. Bom, vou chamar a próxima mesa, a Roberta Stump, nossa colega, que vai coordenar, Adelaide, Sandro, e fazer que nem o João, chamar o JP, Zé. Eu já tive num congresso aqui que o apresentador disse, se fosse no Brasil, era Zé, Adelaide, agora é professor doutor fulano, vamos fazer como no Brasil. E pedir, e dizer que o professor Daniel Pires não participará, a gente vai fazer um tempo um pouquinho mais elástico, mas não muito, para as apresentações, e entrego a responsabilidade à minha amiga. Bom trabalho. Eu não sei como é que nós fazemos, vocês vão usar o computador, não é? Para mudar? Acho que talvez a gente vai alterando. Tá bem. Eu também não vou dando. Perfeito. É verdade. Vamos ao Tem que começar também. Vocês vão precisar aqui. Mudando. Você quer que ele mude? Eu estava a pensar, eu não queria mudar, mas estava a pensar. Porque eu estou fazendo Deixa eu ver.
Vamos ver se era possível. Vamos ver se era possível passar isto em galeria. Alguém sabe como transformar isto numa galeria que fique. Sim, como são vários as slides. Aqui. É isso? Você Aqui. quer dizer? A galeria? Pronto, Talvez esse passar aqui, ó. assim em looping, em vez de estar. Não é assim? Isso aí você vai apertando. Não, aqui. Pronto, É isso que você quer? pronto. Então eu vou fazendo isso. Se você quiser. fazer. É? Ok, obrigadíssima, Elda. São coisas que eu vou Mas referindo ao longo do tempo. você vai me dizendo. Depois o problema é esse. É por isso que eu estava. Qualquer Pronto, coisa se você calhar. muda, senão eu mudo. Tudo bem, Pronto. a gente. Você pedir, eu mudo. Ok. Ah, está bem. Se você quiser. Muito sequiosa, obrigada. Então, gostaria de iniciar o direito de circulação de ideias, tornar originário do século XIX. Vou começar, né, essa mesa número 1 aqui, de narrativa da imprensa colonial, mas antes de dar início, eu gostaria também uma nota muito pessoal, já que também traz muitas amizades, várias aqui presentes, vários amigos. Agradecer muito a Isabel pelo convite, por poder moderar essa mesa com alguns colegas. Isabel, eu conheci presencialmente há pouco tempo, e desde então já temos espreitado vantagens e também podemos trabalhar em conjunto em alguns projetos para nós importantes. E também dizer, agradecer por estar aqui no evento organizado pelo CHAM, que foi o Centro de Investigação Paulo Integrei, logo que cheguei aqui em Portugal, já tenho alguns amigos, 15 anos, e a Paulo pertencia e me permitiu desenvolver a minha investigação, por isso estou muito grata também estar aqui por isso. Tem mais, passo a mesa, já foi para apresentar aqui os palestrantes, começar pela fora de Taguei de Novo, que é doutorada em História das Ideias e que tem estudado nas últimas décadas a imprensa portuguesa e goleira. É membro desde a sua criação do projeto PIC, Revistas de Ideias e Cultura, cofundadora do Grupo Internacional de Estudo da Imprensa Periódica Colonial do Império Português. Vou passar a Sandra, que vai voltar à comunicação da Gazeta de Goa e à imprensa, de 1821 a 1826. E Sandra, vou ficar. São mais ou menos 25 minutos, eu vou te avisando que... Está bem, eu tentei ser rigorosa ao escrever, cortei imenso, acho que vai resultar. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui neste encontro que reúne tantos especialistas dedicados à imprensa. O meu trabalho, vou apresentar o trabalho a Gazeta de Goa e a imprensa. A Gazeta de Goa foi publicada entre 1821 e 1826 e foi o primeiro periódico português editado fora do eixo Portugal-Brasil, sendo publicado semanalmente entre dezembro de 1821 e setembro de 1826. No ano passado, a Biblioteca Nacional Portuguesa, no quadro da parceria que mantém com o Grupo Internacional de Estudos de Imprensa Periódica Colonial do Império Português, digitalizou a sua coleção em microfilme, que é uma coleção raríssima, para integrar o site da exposição comum e que
portanto, desde esse período está acessível aos investigadores no site. O presente estudo assenta nessa coleção, que tem poucas falhas até outubro de 1822, mas quanto aos restantes anos, só tem alguns números publicados entre janeiro de 1824 e novembro de 1825. É uma situação que que comprova a necessidade de parcerias e de interligação entre instituições para tentar completar, pelo menos virtualmente, periódicos para proveito de todos nós. Recordo que mesmo no Brasil a imprensa só se iniciou devido à mudança de acordo para o território, onde iniciou a publicação, desde setembro de 1808, da Gazeta do Rio de Janeiro, o que era expressamente proibido nas colónias. Tornava-se indispensável na sede da monarquia, particularmente nos tempos difíceis que se viviam. Tratava-se de confirmar a importância simbólica dessa mudança, dando a continuidade à comunicação pública com os súbditos e com a Europa, ligando a capital luso-brasileira à rede de gazetas das potências europeias e às suas opiniões públicas, naturalmente. É sintomático que esta Gazeta ostentasse em epígrafes a educação eleva a potência. Isto, eu já me esqueci que tem. Pronto, agora. Está bem. Ao microfone. Ok. Peraí. A educação eleva a potência inata da alma e os bons costumes robustecem, citando Horácio no original latim. Em abril de 1809, esta Gazeta reproduzia, sem mencionar a fonte, o discurso sobre a utilidade pública a utilidade dos papéis públicos na presente guerra. Um artigo publicado em janeiro na Gazeta de Lisboa, pelo então redator Francisco Soares Franco. O deputado vintista discorria nesse artigo sobre o novo paradigma comunicacional criado pelo Império Napoleónico, ao transformar a imprensa num instrumento de propaganda e guerra ideológica. 1808 assiste, igualmente, em junho, ao nascimento em Londres do Correio Brasiliense, que se tornaria fundamental na difusão do ideal liberal e do nacionalismo brasileiro. Com esse passo, Hipólito José da Costa introduzia a imprensa de língua portuguesa na rede que Christopher Bailey apelidou de Internacional Liberal, e criava uma tradição de imprensa de exílio impulsionada por intelectuais e políticos das colónias portuguesas, e a imprensa inglesa retomaria nos anos 30 do 800. A fundação da Gazeta de Goa, em dezembro de 1821, insere-se na corrente iniciada no século XIX de criação de gazetas oficiais ou oficiosas dos bens europeus. Em Portugal, como sabem, a história da Gazeta de Lisboa acompanha a transformação em 1715 de folhas noticiosas ocasionais publicadas desde o tempo da restauração num periódico destinado a dar notícias das cortes estrangeiras e portuguesas. Em 1760, o privilégio editorial da Gazeta passou para os oficiais da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e com Dona Maria I, a impressão passou a ser assegurada pela própria tipografia régia. A Gazeta transformava-se cada vez mais no órgão oficioso do poder e menos no órgão do seu redator, a ponto de não termos a certeza de quem a redigiu entre finais do século e as invasões francesas. Francisco Franco, acima referido, foi um redator diferente em tempos de exceção. Não abordarei falta de sentido. Desde o vintismo, com designações diversas, diário, gazeta, boletim,
O Jornal Oficial trilhou o seu caminho do suposto de que num Estado liberal a legislação e a ação governativa tinha de ser conhecida pelo cidadão e de que havia ao governo assegurá-lo, transformando o periódico em fonte e objeto de discussão da imprensa livre, sem que o redator, nessas circunstâncias, recuperasse o protagonismo de outros tipos. Em dezembro de 1836, portanto, 16 anos depois, o governo português decretou a criação nas 7 províncias ultramarinas de imprensas nacionais e boletins oficiais, os quais, replicando a dinâmica metropolitana, deviam também aí afirmar a presença do Estado liberal e colonial. Precisamente um ano depois, diferentemente do resto do Império, onde salvo Macau não existiam tipografias de imprensa, a criação de um boletim oficial em Goa foi automática, encerrando um conflito marcante na história contemporânea de Goa. Desde 1835, o prefeito da Índia, Bernardo Pérez da Silva, antigo deputado e exilado liberal, nomeado por Dom Pedro, for obrigado com os seus apoiantes a procurar exílio em Damão e em Bombaim. Ao desembarcar em Goa, Pérez da Silva enfrentaram uma revolta militar encabeçada por reinóis e lusodescendentes, que vinham repudiar o governo de um nativo que chegava com a anunciada intenção de mexer no status quo. O conflito seguinte seria substancialmente travado em periódicos e folhetos publicados por ambas as partes. Resolvendo salomonicamente em 1837, ao permitir o regresso dos exilados e a impunidade dos revoltosos, o novo governador-geral setembrista deu continuidade à Gazeta do Governo Revoltoso, a Crónica Constitucional de Goa, redigida por José Aniceto da Silva, rebatizada Boletim do Governo do Estado da Índia, sem quebra de numeração. Este desfecho ganha nova luz ao abordarmos o nascimento da Gazeta de Goa. Os acontecimentos que conduziram à sua criação revelam um ambiente colonial favorecido pela distância das metrópoles brasileira e portuguesa, aumentada pela enorme morosidade na comunicação assegurada pela circular Rota do Cabo. Acontecia que Goa tinha outras fontes de informação. Pelo seu corpo passavam barcos, tradicionais espalhadores de notícias, muitos tripulados portugueses que circulavam pelo Indo-Pacífico. A 600 quilómetros, Bombaim florescia com uma imprensa cujo acesso aos periódicos europeus era assegurado pela mais célebre via do Mediterrâneo e Mar Vermelho. Aí, como em Calcutá, outro centro importante deste circuito informativo, encontramos comunidades de goeses e portugueses ligadas em redes de informação que se estendiam a Goa. Como seria expectável, Goa soube da Revolução de 1820, meses antes das notícias oficiais, que estende a pressão para o vice-rei tomar uma posição. O futuro miguelista, Dom Diogo de Sousa, Conde de Rio Pardo, escudava-se na falta de ordens oficiais. Só a 26 de setembro de 1821 é que chegaram às suas mãos, noticiando a Revolução, incentivando a criação de governos provisórios nas colónias e convocando também nelas eleições para as constituintes. Mesmo assim, essa documentação fora-lhe enviada de Bombaim por Rogério de Faria, um empresário burguês que recebia a mala do Brasil, e acompanhado de jornais e panfletos. A questão é que nesse dia o vice-rei já estava deposto e preso. Cabe notar que a Goa, capital do Estado português da Índia, confluía um conjunto de deportados portugueses, brasileiros e de outras origens por crimes ou dissidência política esmagadoramente agregados à estrutura militar. Encontravam-se ainda resquícios do exército inglês instalado no território no princípio do século. Interagindo com estas personagens volantes, as elites goesas eram constituídas pelos que agora são chamados lusodescendentes, nessa altura distinguidos entre castiços e mestiços. Nas províncias das velhas conquistas portuguesas existiam as elites clanarinas, como eram chamados nativos católicos, e que
ocupavam estes cargos civis e militares subalternos, sendo constituídos por Brahman numa posição hegemónica sob concorrência dos sacerdotes. Encontrava-se também a pequena elite chamados gentios, posteriormente identificados como hindus, importantes, não, isso ainda não. Está mudando. Importantes pela atividade económica, diplomática e de intermediação com a população não católica. As novas conquistas do século XVIII, fortemente militarizadas, onde ficava a cidade de Condá, eram esmagadoramente habitadas por hindus, muitos com ligações familiares aos católicos das velhas conquistas, que o processo de conversão só aparentemente tinha desligado. Sobretudo desde a chamada Conspiração de Pinhos, 2 anos antes da Inconfidência Mineira, diversas famílias brahmanas ficaram duradouramente associadas ao fantasma da República dos Índios, como explica Luís Cabral de Oliveira. O panorama aponta a conclusão óbvia de que os ventos liberais estavam muito no território. Faço notar que a maioria dos relatos sobre este período apoiam substancialmente em Miguel Vicente Abreu, na obra Relação das Alterações Políticas de Goa, entre 1821 a 22, a qual cria, à boa maneira dos ensinamentos do seu mestre Cunha Rivária, um extraordinário arquivo político-cultural desses acontecimentos. É nela que encontramos um relatório do coronel português Joaquim Pereira Marinho, que se coloca no centro dos mesmos. De acordo com a sua narrativa, em novembro de 1820, o desembargador português Manuel Duarte Leitão emprestou-lhe um exemplar de O Português de Rocha Loureiro, cuja leitura criou-lhe um estado de amargura, entusiasmo e interesse pela minha pátria. Em janeiro de 1821, leria no mesmo periódico a profecia de que Portugal em breve seria liberal. Desde logo imaginou um movimento revolucionário em Goa que acompanhasse os acontecimentos metropolitanos. Partilhou a ideia com o tempo. Em março, soube da Revolução Patriótica do Porto, sua pátria. De imediato dirigiu-se à sua rede, que incluía os Apertos da Silva, pai e filho, perguntando: por que é que os filhos de Goa não faziam o mesmo? Em maio, começaram os planos para uma insurreição patriótica, envolvendo europeus, descendentes e canarinhos. Um grupo que contava, entre outros, com o físico mor António José de Lima Leitão e Luís Prates. Entre hesitações e avanços, o plano preparado fora dos holofotes da capital concretizou-se na madrugada de 16 de setembro. O Conde de Rio Pardo depois foi criada uma junta constitucional provisória da Índia Portuguesa. No entanto, quem se assenhorou do processo em breve excluiu e prendeu diversos protagonistas, incluindo Marinho e Prates. Vicente de Abreu explica que a 25 de novembro, data simbólica em Goa, porque corresponde à data da reconquista de Goa, de 1510, desembarcava o novo governador, Dom Manuel da Câmara, nomeado antes da Revolução e confirmado após a mesma, deparando-se com a participação local. Os excluídos e perseguidos pela primeira junta persuadiram-no a otorgar a 3 de dezembro uma Assembleia Magna, com deputações diversas, da qual saiu uma segunda junta encabeçada por ele, que incluía Lima Leitão, um dos presos da primeira junta. A 4 de janeiro foram eleitos 2 deputados brancos, o advogado Constâncio Lopes da Costa e o médico Bernardo Pertes da Silva, para além de Lima Leitão. Era uma situação inédita no conjunto do Império Português. Entretanto, a primeira junta mandara vir de Bombaim uma tipografia que chegou ao território no princípio de dezembro. Com ela vinha um compositor, Manuel da Cruz, provavelmente um dos goelos do mundo da imprensa bombaense. A 12 de dezembro, a segunda junta ordenou a impressão da Gazeta de Goa para divulgar deliberações do governo, os quadros contabilísticos dos órgãos locais, notícias nacionais e estrangeiras. Os acontecimentos permitem sublinhar que a história da Gazeta de Goa diverge da lógica expectável no nascimento da imprensa em pleno contexto colonial. Aqui não é o Estado colonial que institui a imprensa, mas um contexto
revolucionário amplamente participado pelos comunizados e outros atores em presença, muitos deles em posição de fronteira. Revelam-nos também conflitos ideológicos e de interesses que tornam impossível cortar a direito os alinhamentos políticos em função da raça ou da naturalidade, se bem que a conflitualidade racial inerente às teias das hierarquias coloniais se apresenta inescapável. Decorre que se torna notória, desde o primeiro número da Gazeta, a participação nativa nesses acontecimentos, com nomes conhecidos e ação relevante. O primeiro redator da Gazeta foi Lima Leitão, que assegurou a edição entre o número 1 e o número de 22 de dezembro e o dia 2 de março, tendo aí viajado para tomar posse como deputado nas Cortes. Seguiu-se o Luís Prates até ao número 27, 13 de julho. 2 dias depois era assassinado. Finalmente, a partir do dia 28, Eugênio Sete da Silva, que já encontramos como redator da Crónica Constitucional, assegurou a publicação até ao seu final. Quem eram estes personagens? O médico político, polígrafo e maçom algarvio António José da Lima Leitão, mais para a frente, aqui. Tem um percurso bem documentado e biografado. Chegou a Goa com um currículo que incluía a deserção para o exército napoleónico e um doutoramento em Paris. Conseguindo o Portão Régio no Rio de Janeiro, fora nomeado físico-mor de Moçambique, onde teve duas estadias conturbadas, e mudou-se para Goa em agosto de 1820, nomeado físico-mor intendente da Agricultura interino. Provavelmente conhecia Luís Prates desde Rio de Janeiro. Sobre o capitão maçom, Luís Prates de Almeida e Albuquerque, há muito menos informação. Por tradição, é-lhe atribuída a origem pernambucana, mas o próprio revela que nasceu na África Ocidental, havendo pistas que teria sido em Angola e também que tinha ligações familiares ao Brasil. O certo é que em 1811 se encontrava em Portugal, onde conviveu designadamente com o Visconde do Bem. Passou para o Brasil e envolveu-se na preparação da Revolução Pernambucana, pelo foi desterrado para Goa, onde chegou em início de 1819, após um semestre em Macau. Em 1820, publicou em Bombaim a primeira tradução portuguesa do influente Catecismo de Economia Política de Jean-Baptiste Say. Fê-lo na Courrier Presse, do prestigiado jornal Bombay Courrier, que era dirigida por G. Francisco de Jesus, em Mazagão, um dos lugares de concentração portugueses. Na origem do assassinato de Prates, encontramos a sua ligação a uma suposta sedição nativista de Bardês e a consistente denúncia que fazia do setor antiliberais em Goa. Segundo Pérez da Silva, numa carta que dirigiu a Mozinho da Silveira em junho de 1843, Prates era o único que estava em Goa de olhos bem abertos. Quanto ao último redator, pouco se sabe sobre ele, tirando que era de origem europeia, e que desempenhou um lugar relevante nos acontecimentos que conduziram ao assassinato de Prates. Acabou radicada em Goa, onde retomou atividade jornalística nos anos 30. Estes foram redatores que imprimiram estilos diferentes à Gazeta. Lima Leitão inaugurou-a com a narração dos acontecimentos que conduziram que seguiram a chegada de Dom Manuel da Câmara à Índia. Advertiu no mesmo número, os primeiros números da Gazeta, que nas primeiras Gazetas publicaria os decretos da Corte e portarias do Governo de Lisboa em função do seu interesse público e não da religião.
Mais Estava esse mesmo número com uma petição assinada por Lima Leitão sobre o seu pedido de demissão de membro do governo e apelando aos leitores para não o escolherem para deputado. Continuando o relato dos acontecimentos, no número 2, o redator chama ao Congresso reunido à reunião que tinha decorrido em 3 de dezembro, da qual saíra eleita uma segunda junta, o nome de Congresso, o que é significativo, e menciona que Constâncio Roque da Costa, posteriormente eleito deputado, submeter uma bem redigida memória sobre a necessidade de estabelecer na província uma Assembleia Provincial para remediar provisoriamente os erros e desgraças da administração local e do Poder Judicial. Trata-se do primeiro sinal de uma longa reivindicação ao longo do século XIX e até à queda da presença portuguesa, da autonomia do Estado da Índia e as forças locais poderem governar a sua própria terra. Nas semanas seguintes, publica documentos locais, os atos eleitorais, os mapas de receita e despesa, extratos da Gazeta de Lisboa de 1820, estamos em fevereiro de 1821, correspondência, etc. A 2 de fevereiro, pela primeira vez, assinala um veículo noticioso informal, uma carta de Calcutá, de 3 de janeiro, que partilhava notícias de papéis estrangeiros sobre acontecimentos políticos lisboetas decorridos em julho de 1821. A 23 de fevereiro, partilha a primeira notícia internacional extraída do Bombeiro Correia sobre o comércio da medicação na China. Um tema que interessava bastante aos empresários portugueses envolvidos no comércio do ópio que circulava entre a Índia e a China. No último número que redigiu, encontramos as primeiras notícias da Europa na Gazeta, extraídas das gazetas, do que se chama as gazetas Pinão, ou seja, Penang, que na altura estava sob domínio inglês. Estas tinham chegado numa galera vinda de Macau e incluíam, com pontes, gazetas de Londres e Paris. Resumindo, Lima Leitão nunca assumiu a voz do redator e investiu, sobretudo, em publicar notícias e documentos locais interessantes pelo noticiário internacional. Mesmo assim, a escassa informação que fornece confirma alguns circuitos de circulação de notícias acima apontados. O Bispo Prates não podia ser mais diferente. É um redator opinativo que assina nessa qualidade de redator, consciente de pertencer a um novo tipo de escritor, o periodista, um adjetivo que, nas suas palavras, ainda esperava carta de naturalização nos dicionários. Partilha essa ideia na abertura do número 13 da Gazeta para referir o perseguido pai dos nossos periodistas, nada menos que o autor do Correio Brasiliense. Nesse artigo, destinado a apresentar os retratos que se selecionaram do jornal de Hipólito, lamentava que ainda não houvesse notícias de uma lei reguladora da liberdade de imprensa. Já em março, declarara que o redator que vive, ele próprio, que vive retirado e não tem tido influência alguma neste país como homem público, exprimiu-se em geral na sua Gazeta de 9 de março, atacando a hidra horrenda aqui, ali e acolá, com o direito que lhe dão a qualidade de escritor público e de constitucionalista verdadeiro e prático, e a liberdade de imprensa, como o fazem os seus conspícuos colegas de Lisboa, do Brasil e de Londres. Prates não pretende colocar-se na posição de simples relator dos acontecimentos, e menos ainda de servente do poder ou das forças que se degladiam localmente.
Pelo contrário, coloca-se no palco, partilha a sua perspectiva e resiste a publicar na Gazeta e nos prelos da imprensa do governo artigos e folhetos dos seus inimigos. E quando é obrigado, responde acusando intenções e ridicularizando capacidades literárias, frequentemente recorrendo à sua cultura literária clássica e moderna. Esta Gazeta de aforismos que simultaneamente afirmam as suas convicções políticas, culturais e éticas e enviam recados sarcásticos aos seus adversários. Contra as acusações de que espalhava notícias infundadas, responde a 6 de julho que está disposto a responder em tribunal pela veracidade das suas fontes. Embora se posicione contra quaisquer preconceitos castistas, religiosos ou racistas, não devido à boa maneira de Macaulay, existe uma excessiva valorização da literatura e ciência orientais, cabendo aos orientais ocidentalizar e não o contrário. Nas suas palavras, não sou bairrista, senhor imparcial, eu estava a responder a um adversário. Sou filântropo, e tanto que nasci na África Ocidental, tenho em nenhuma conta aquele país pela sua ignorância, que é muito maior que a da Ásia. Respeito e estimo de bons orientais. Prados distingue-se ainda pelo esforço de atualizar o público ao noticiário nacional e internacional nas páginas da Gazeta, partilhando notícias e documentos publicados pelo Correio Brasiliense e Bombeiro Correia, com a qual tem uma relação privilegiada, que servem, entre outros periódicos, de veículo para divulgar esses mesmos documentos e notícias originários de outras gazetas indianas, europeias e portuguesas, colocando a descoberto a rede informativa que ligava em vai e vem os redatores e leitores dos continentes europeu, americano e asiático, como o próprio Correio Brasiliense atesta, publicando em primeira mão a notícia da Revolução Burguesa. Finalmente, José Nascimento da Silva acompanha o avanço da Contra-Revolução. Por exemplo, a 24 de agosto de 1822, data do aniversário da Revolução Vintista, publicam um artigo crítico das consequências da Revolução Francesa. Apagando-se como redator, torna-se a voz do poder instalado, tendo o Dom Manuel da Câmara dissolvido a segunda junta governativa e assumindo o cargo de governador-geral. É mesmo terminado. No entanto, herda de pratos o hábito de publicar regularmente notícias nacionais e estrangeiras, socorrentes de gazetas indianas, da Gazeta de Lisboa e da Gazeta de Macau, fundada em 1822. A 24 de janeiro anuncia a queda do vintismo e acompanha a alegria local em festejos por todo o território, que incluíram o enterro solene da Constituição, paradas, bailes e jantares, promovidos por europeus, luso-descendentes e sacerdotes. Publica frequentemente documentos vindos da Índia, consagrando a restituição dos direitos soberanos do rei. Em 1825, noticia a elevação de Dom Manuel da Câmara a vice-rei e capitão-geral da Índia. E, mais uma vez, acompanha os festejos sequentes. E, finalmente, em novembro, o último número desta coleção, a 19 de novembro, noticia o falecimento e honra os fundos de Dom Manuel da Câmara. Com a morte de Dom Manuel da Câmara, o Conselho de Governo do Estado da Índia, encabeçado pelo arcebispo Manuel de São Galdino, passa a ser encabeçado pelo arcebispo Manuel de São Galdino. Em 1826, em vésperas da chegada do novo vice-rei, o arcebispo determina a suspensão da Gazeta.
registando uma frase que ficou célebre na história da imprensa goense. Sempre o governo passou sem imprensa e sem gazeta, até a infeliz época da Revolução, e nestes tempos desastrosos só produziu mal. Pronto, está terminado. Tinha aqui vários documentos, mas pronto. Eu não sabia. Pois, não sabia, era por isso que eu estava a tentar fazer o looping, porque eu não consigo estar a olhar para dois sítios ao mesmo tempo. Muito obrigada. Muito bem. Vou passar então ao Detalhes para que Oi? Você, Adela. vai apresentar a comunicação entre a entrevistação de Boa, entre Marcão e País. O Helder Gades é professor titular de literatura